Boa noite com Jesus. Pastor Euclides, pastor Wagner Marques nos visitando. Tem que botar para pregar de novo, viu? Ele já está descansado. E pastor Elias, pastor Wagner Marques. Vamos só fazer uma lembrancinha que eu passei no rádio, lá do Recanto. O pessoal está lá na sintonia, na conexão telefônica. E é bom para o irmão supervisor geral lá, pastor Isaías, entender melhor do que foi feito. Eu saio de lá, o Íris está lá. Chego cá, o Íris está cá. Não sei o que foi, né? O Belarmino saiu de lá chorando. Disse que nunca pensava que era daquele jeito. Cadê o Belarmino? Está ali, ó. Gostou, né? Emocionado, chorou. Tá bom, Deus te abençoe, irmão Belarmino. Vamos lá no Recanto? O homem está lá, agora está cá. Lá ele é magrinho, aqui ele é gordinho. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de José e Davi, Deus que enche os céus e a terra, é o Deus que cuida de mim. Primeira semana. Umas pedrinhas de tonelada. O Deus que mora em mim, seu nome é Senhor Jesus Cristo. O Deus poderoso. Deus de Elias e Eliseu, de João Batista e William Branham, Deus que enche os céus e a terra, é o Deus que cuida de mim. É o Deus que cuida de mim, o Deus que mora em mim. Seu nome é Senhor Jesus Cristo. O Deus poderoso é o Deus que cuida de mim, o Deus que mora em mim. Seu nome é Senhor Jesus Cristo. O Deus poderoso. Deus de Elias e Eliseu, de João Batista e William Branham, Deus que enche os céus e a terra, é o Deus que cuida de mim. É o Deus que cuida de mim, o Deus que mora em mim. Seu nome é Senhor Jesus Cristo. O Deus poderoso é o Deus que cuida de mim, o Deus que mora em mim. Seu nome é Senhor Jesus Cristo. O Deus poderoso. E aí, pastor Machado, bom viu, pastor Euclides, né? Surpresa agradável, né? Agradável, né? Pastor Ivaldo. Boa noite com Jesus. Há muito tempo que eu não te vejo.
É. Fala aqui, rapaz. Fala da surpresa. Boa noite com Jesus. Eu cheguei, na hora que nós ia chegando o pastor Wagner. Eu fiquei muito feliz, muito contente ao vê-lo. Se aproximando, né? Corado, feliz com a namorada de lado, né? É. E logo que nós entramos, nos deparamos com o pastor Euclides. É sempre um privilégio para nós poder ter ao nosso lado, junto conosco, numa mesma reunião, homens deste quilate. E o presente acrescentou mais um pedacinho aqui, pastor Ivaldo. Esse homem não late, não. Hã? Homem que late? Quilate de ouro. Então, eu estou muito feliz por estar aqui nesta noite. Deus abençoe a todos. Eu perguntei para o pastor Ivaldo como é que ele conseguiu esse milagre, né? Um roteiro com o pastor Euclides, começando por aqui. É a graça de Deus, né? Tudo que Ele faz por nós é a sublime graça. Poderíamos até cantar, né? Sublime graça. Mas, como eu disse no horário do programa, há mais de um ano que a gente tem um desejo dele vir fazer uma visita a nós, no nosso campo. E quando eu falei com ele... Ele não foi tão egoísta, né? Tão egoísta, que deu a sexta-feira para nós. Quando eu falei com ele sobre essa semana, esse final de semana, ele disse já há uns 4 meses atrás, uns 3 meses atrás, ele disse, mas eu queria ir em Goiânia. Aí foi quando, então, nós sugestionamos que ele estaria aqui na sexta-feira e depois nós iríamos para Bulhões. Amém. Dona Aldécia, por favor, canta um hino de recepção aí do pastor Euclides. Te sentes cansado, enfadado também de viver. Se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou. Em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. No mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz. Se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus.
Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa, conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Obrigado. Deus abençoe. Pastor Euclides vem à plataforma com toda a liberdade do Espírito. Está na sua igreja. Senhor, nós estamos na Tua mão e pedimos mais uma vez a Tua misericórdia. Que o Senhor venha tomar cada um de nós para participarmos desta partícula da Tua palavra que o Senhor tem dado para cada um de nós, alimentar a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça. Amém, Senhor. Amém. Eu preciso justificar um pouquinho, né, irmão? Parece que ficou assim tão estranho. Um milagre, né? Estar aqui. E nós, na realidade, o maior milagre que tem na nossa vida é nós podermos estar aqui reunidos para falar e ouvir. É um milagre, esta igreja é um milagre, esse ministério é um milagre. E por que não dizer que cada um de nós somos um milagre, né? Nossa vida é um milagre na mão de Deus. Mas o assunto nosso é a questão da gente não ter aquela ansiedade de viagem, tem aquela dificuldade para a viagem. A ansiedade de estar aqui faz muito tempo que eu estou com ela. Eu tenho comentado com a minha esposa, com a minha família. Mas as coisas parecem que vai apurando. O irmão, como é que chama o irmão? O pastor que me convidou? Nivaldo. Ele parece que fala com tanta ansiedade, tanto sentimento, que parece que puxa, né? Puxa a gente, chorando, né? Mas não é. Aí, então, faz tempo que ele está insistindo, eu disse, eu precisava ir em Goiânia. Então, eu não estou vindo hoje aqui pelo irmão Nivaldo. Hoje eu estou vindo para Goiânia, viu, irmão? Eu sairia amanhã para o pastor Nivaldo. Amanhã eu sairia hoje esta noite, chegaria aqui amanhã cedo para o irmão Nivaldo. Eu deixei minha família lá, minha menina foi para o hospital, esteve uma criança hoje, já sou avô a segunda vez. Então vim hoje saí ontem para chegar hoje aqui em Goiânia.
A visita hoje é de Goiânia, embora ela não seja, nós usamos uma tabela, né? Um tiro, como é que é? Um tiro matar 2 coelhos, é isso? Pois é, mas é que não dá para ir mesmo, porque eu tenho uma natureza tão estranha que eu mesmo admiro dela. Nós já estamos comprando a passagem para mim sair de lá de noite e segunda-feira eu estar cedo em casa. Se isso depende de mudança, eu preciso de muita oração, porque a minha condição não dá para mudar isso, eu tenho que ser rápido. Eu estava com as malas prontas para vir para o encontro, para o recanto, e na medida do tempo que eu medi 10 dias fora de casa, eu desisti. É uma questão de, sei lá como é que é, o senhor me entende. Eu só sei que o senhor não está me entendendo muito. O senhor está me entendendo pouco. Mas, eu acho que é isso, né? Deve ser isso. Mas estamos felizes. Eu quero agora, quer dizer, a visita hoje aqui foi voluntária. Ela foi uma visita insistida pelo irmão para a igreja dele. E aqui foi voluntária. Mas eu vou prometer uma viagem aqui, depois do encontro de... Depois do encontro de Betim. Aí eu prometo ficar aqui o fim de semana. Tá bom? Uma promessa. Se nós estiver aqui, se nós estiver lá, nós fazemos lá o encontro. Não, mas nós... Não, o senhor já está dificultando a coisa. Quer dizer, eu não marquei o tempo, né? Setembro, né, irmão? Porque Betim já é o final do... Betim já é o final. Setembro, segunda semana. Tá bom? Segunda ou a terceira? A qual o senhor achar mais fácil para o senhor? Tá bom? Tá combinado? Aí não vai ser mais milagre, né? Não, aí é muitos dias, né? Um fim de semana. Vocês têm que entender que eu não suporto ficar muito tempo. É uma questão minha. Mas eu creio que Deus tem nos ajudado. Não é por eu não ligo, eu não falo, mas não é, irmão, não é questão de natureza mesmo, sei lá o que é, não dá para explicar. Mas não é por isso que nós não se amamos, eu te amo demais, né? Eu sou o que menos converso com ele, que não ligo, não converso, não é verdade? Mas eu acho que fora da mulher dele, eu acho que eu sou o que amo mais, né? Se os outros têm que amar bastante, tem que amar igual eu, né? Mas tá bom. Não, isso não. Aí não vai acontecer isso não. Isso aí não. Mas vamos para a palavra. Vamos para o livro de Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti,
todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar mais uma vez. Meu Pai, que o Senhor possa tomar controle do nosso ser e que nós possamos realmente falar aquilo que é necessário para a nossa alma. Que nós possamos sentir segurança ao sair daqui, como se nós estivéssemos já naquele lugar que o Senhor está preparando para nós. Sentimos esta segurança. Sentindo ela, nós não temos temor do que tem por vir. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem. Se formos dar um título, seria Ser Forte e Corajoso. Ser forte e corajoso. Nós estamos vivendo a pior era de todas as eras. A era de Laodiceia é a era do final da graça. A graça terminará. Porém, nesta era, Deus pode pôr o seu Espírito inteiro sobre um homem, se ele quiser. Em todos os outros tempos não pôde, além de Jesus Cristo. Ele nunca pôde pôr o Espírito dele em plenitude em nenhum homem. Ele sempre pôs em parte, porção. Nesta era, ele pode. Ele tem matéria suficiente para pôr. Ele também pode espalhar entre milhares o seu Espírito, se ele quiser. Um dia ele pôs todo o seu Espírito num homem chamado Jesus. E agora ele tem espalhado o seu Espírito por sua igreja, sua noiva. Deus mantém a sua comissão. Ele não entrega. Vocês vão ler, como fui com Moisés, serei contigo, parágrafo 40. Agora, nós já conhecemos
a caminhada de Israel. Ela é tão vivida por nós que parece que a gente conhece até os passos, né, durante os 40 anos, de tanto que nós já pregamos sobre Israel. Saindo do Egito e entrando na Canaã. Temos viajado com eles através das mensagens que temos pregado, que temos ouvido, e vemos que eles chegaram a um lugar de aflição e de desespero, chamado Cades Barneia, onde se manifestou as duas igrejas, a igreja carnal, aqueles que encontraram dificuldade para possuir a terra, porque nela havia gigantes, homens fortes possuindo a terra. E vocês se lembram que naquele dia foi o maior pânico que Israel teve. Não teve um dia tão difícil para Israel, nem a saída do Egito foi tão difícil, nem a saída de Moisés para os mandamentos, quando ele chegou, quebrou as pedras, fez toda aquela revolta, nem aquela fome, nem aquela sede foi tão difícil para Israel como foi esta reunião de Cades Barneia. A Bíblia diz que todo Israel chorou. Isso chorou todos, os que tinham coragem e os covardes. Porque ali chegaram ambos, corajosos e covardes. E quem amedrontou e fez os eleitos chorarem foi os covardes. Nunca um eleito desanima o outro. Nunca, nunca, nunca. Quando você vê uma pessoa desanimando o outro, ele é um dos covardes. Ele não é um dos eleitos. Então, vocês se lembram que Israel chorou. Eles não ficaram todos, quer dizer, os covardes chorando e os eleitos não chorando. Porque a tribulação, o desespero, ela reflete em todo mundo. A angústia de um lar, a angústia de um pai, reflete na família. A angústia de uma mãe reflete nos filhos. A angústia de um cristão, de um pastor, reflete na igreja. E nós notamos que foi uma hora muito difícil para Israel. Porque a hora era tão difícil, porque se eles quisessem voltar atrás, não tinha condições. Nem para os covardes e nem para os corajosos. Para os covardes, estava a frente com dificuldade e a traseira com dificuldade. O covarde, ele se sente tão... Eu acho, às vezes a gente costuma pensar e viver a vida de uma pessoa que está perplexa. É a pior, não precisa você passar por uma perplexidade para você sofrer ela.
É bastante você viver a vida daquele que está perplexo, entrar no Espírito, e você verá como é difícil uma pessoa que não sabe o que fazer. Não saber como resolver os problemas. Não saber como solucionar. Porque quando não se sabe, quando a gente está perplexo, não existe conselho que ativa o ânimo da pessoa. A pessoa entrou num caos. Precisa ter um positivo de que mostra que você não é covarde. Por isso Josué teve esta exortação do Senhor: não pasme, não fique assustado com os problemas, não fiquem atemorizados, não espantes, porque a promessa de Deus para ele é: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E Josué via no seu alma, na sua alma, a prosperidade de Moisés. Josué não teve o Moisés como um derrotado. Ele nunca viu Moisés como derrotado. Ele também via o invisível como Moisés viu o invisível. Por isso ele podia tomar a coragem e seguir em frente. Foi quando eles estavam naquele desespero, esses dois homens, Josué e Calebe, representando a igreja espiritual, eles se levantaram de pé e gritaram: nós somos mais que capazes de entrar ali e tomar a cidade, porque o Senhor prometeu que Ele é conosco. Nós temos um costume na nossa língua de dizer: Deus está comigo. E é um palavreado errado. A noiva, Deus não está com ela. A noiva, Deus está nela. Aqui não disse: eu estarei com você, porque se Deus estar com a gente, a palavra estar, eu estou aqui em Goiânia, mas eu não sou de Goiânia. Agora vocês é de Goiânia. Vocês podem dizer: eu sou de Goiânia, eu estou em Goiânia. Não, fica completamente diferente. O verbo estar é junto, e o verbo ser é possessivo, é ser. Eu serei contigo. Deus não é sem nós. Deus não é sem a noiva. Deus é com a noiva. Deus não está. Deus está nas denominações, mas na noiva Ele é com ela. Nós somos um. Ele está nas denominações. Ele está junto, perto, próximo. E ser é esse aqui mesmo. É parte. Presta atenção no verbo lá que o senhor vai notar. Então Deus prometeu ser com Josué: eu serei contigo. Então nós vimos esses dois tipos de crentes, mesmo nós vemos isso na mensagem: um crente carnal e fabricado e um espiritual e revelado. Quando você sabe que Deus é com você, você não tem que lutar por Deus, você tem que lutar para Deus. No parágrafo 17, como fui com Moisés, o profeta disse: um tipo da igreja natural, ele fez um tipo da igreja natural com a igreja espiritual.
Deus tratando de Israel no natural, da igreja, nesses dias, como Ele está chamando um povo gentil para seu nome, Ele está tratando deles no espiritual, chamando até para um êxodo espiritual, como Ele tratou de Israel no natural, simplesmente paralelo um ao outro. Tudo quanto Deus fez com Israel, e tudo quanto Deus fez para eles, e tudo quanto eles fizeram em resposta para Deus, cai para nós como exemplo. Parágrafo 17. No parágrafo 16, o profeta diz: agora, olhando para Moisés, este servo do Senhor, Deus o escolheu para seu trabalho, e a vida dele foi uma vida difícil de viver. Porque nós expressamos Moisés, nós pregamos, tomamos a imagem dele para falar, figura, mas às vezes nós não vivemos a vida dele. Ele teve uma vida difícil, porque ele era um homem, e um homem ou uma mulher quer viver o seu tipo de vida. Cada um de nós queremos viver o nosso tipo de vida, particular, individual, cada um. E o Espírito de Deus, quando chama o cristão, ele o guia para um outro modo de vida. E nós vemos que Moisés teve que ter uma decisão que aparentemente era uma decisão imprudente. Quando ele, com um pé no trono para ser o herdeiro do mundo, e então tomar outro lado, e tornar-se um exilado, e considerado um vagabundo, aparentemente e mentalmente, ele seria um insensato. Como foi com Moisés, parágrafo 18, o profeta mostra isso. Sendo tentado de todas as maneiras, e nenhuma tentação lhe tirou da jornada. O compromisso do cristão com Deus é diferente de qualquer compromisso humano. O compromisso humano, nós estamos em um tempo que às vezes você não pode cumpri-lo. As circunstâncias da vida, ela faz com que o homem quebre a sua palavra. Ela faz com que um homem quebre a sua honra. Ela faz com que uma mulher quebre a sua honra, quebre a sua palavra. A circunstância do tempo. O diabo polarizou o mundo de uma tal forma justamente para tirar esta integridade do homem, da mulher. Portanto, se vocês notarem, nós estamos numa fase de tempo muito difícil de ser íntegros como cidadãos, como marido, como mulher, como filhos, como pastores, como empregado, como um patrão. Você está sujeito a não ser íntegro por causa da circunstância do tempo. É um tempo de dificuldade para se ser honesto.
você chegar a sofrer danos cruéis, sem razões, para justificar. Porém, o compromisso divino, o diabo não tem condições nenhuma de alterar ele. Esse compromisso divino, o homem que se joga nas mãos de Deus, ele está preso. Ele não tem condições de quebrar a palavra. A promessa que você faz com Deus não é uma promessa que você faz com o homem. Você pode prometer uma coisa para um homem e não cumprir, sem querer não cumprir, por circunstância. Mas para Deus você não pode. Deus te toma de uma forma, Ele te torce, Ele te arrebenta, mas você vai aonde Ele quer que Ele vá. Ele fez isso com Jonas. Ele fez isso com Jonas. Ele fez isso com Sansão. Ele fez isso com Davi. Ele faz isso com qualquer um de nós. Ele trabalha no seu interior. Ele trabalha na sua alma. E a sua alma tem um compromisso diretamente com Ele. Ela veio dele e ela tem que voltar para Ele. É um compromisso que não se quebra. Não adianta eu querer dizer, não, eu quero deixar isso aqui porque eu não quero mais. Você vai se estrambicar lá na frente. E se ele recolhesse com facilidade, seria bom demais. Seria bom que desse um ataque cardíaco e a gente saísse daqui. Mas o pior é que todo homem que tem um tempo aqui na terra e que tem uma missão aqui na terra, enquanto Deus não deixar ele quebrado, Ele não tira ele também. Ele tem que, você semeia, você tem que pagar. Ele não te tira. Ele tira prematuro, mas enquanto ele não fazer tudo o que ele precisa fazer, ele age de uma forma estranha. O profeta disse que Moisés ficou tão entusiasmado ou tão inspirado com Deus, que ele ficou vendo o invisível. Ele negou toda a autoridade humana, ele negou todo o poder humano, mas dentro da alma dele, ele via o corpo que Deus tinha para ele depois de muitos anos, depois que Jesus ainda viria e ressuscitasse e desse o poder para tirar os pecados dele e dar um corpo glorioso para ele. Ele viu isso. E nós agora estamos muito mais perto disto do que Moisés estava. Porque nós já temos o poder. E nós vemos que Moisés passou por horas difíceis. Mas, porém, ele não mudou a sua decisão. Passamos por uma decisão, ou precisamos de uma decisão como esta. Eu quero ser decidido. A noiva precisa de uma decisão desta. Você pode ser tentado de todas as maneiras, mas sua visão tem que estar além da cortina do tempo. Se a nossa visão não estiver além da cortina do tempo, nós não temos condições de seguir passos aqui nesta dimensão.
Mas quando a nossa decisão está além da cortina do tempo, os nossos passos levam a nós naquele lugar que Deus predestinou para nós. Pode ficarem calados, não precisam assustar, não pasme com os acontecimentos, não acontece nada sem Deus permitir. Não pasme, há uma terra além do rio, onde nós queremos ou estamos designados ir esta noite. Agora Josué viu além do Jordão, e ele sabia que a comissão dele era tremenda, porque talvez fosse pior do que a de Moisés. Moisés representando Jesus, Josué representando o Espírito Santo. Ele falou, Jesus, que fizeram com a folha, com a rama verde, faria o pior com ela seca. A noiva de Jesus Cristo teria o dobro dos bens que Jesus teve. Faria o dobro das obras que Jesus fez. Mas também teria que sofrer o dobro das consequências que Jesus passou. Porque o sofrimento da carne, ele é um sofrimento passageiro. Você pega uma doença e fica na cama aí 1 mês, 2 meses, 1 ano, e morre, acabou. Mas o sofrimento da alma não é. O sofrimento da alma, ela é eterna. Você sofre, a angústia da alma é uma angústia tremenda. E você passa por ela durante esse tempo de vida. E se você sair desta vida com ela angustiada, o profeta diz que ela persiste na eternidade. Até vencer os tempos, é lógico. Entender isso. Essa mensagem, a vida que o profeta mostra, ele mostra as duas vidas, a vida passageira e a vida eterna. A diferença dessas duas vidas. Agora vocês vão notar uma coisa. Precisamos ter uma decisão. Há uma terra além do Jordão. Josué viu além do Jordão. Ele sabia que a comissão dele era tremenda. Vocês notaram quando Josué começou a atravessar o Jordão? A comissão dele qual foi? Ele diz: não pare de falar deste livro. Deste livro da lei. Não pare de falar. Isso quer dizer para nós: não pare de falar desta mensagem. Não pare de falar desta mensagem do profeta desta era. Leia ela para os seus filhos. Leia ela na sua casa. Ouça ela em todos os momentos que vocês podem. Não deixem a palavra de um lado. Não deixe ela por qualquer uma outra coisa. Tome ela entre a vida e a morte. Porque a fé para o rapto está nessas mensagens. Nós temos um privilégio tão grande de ter essas mensagens tão fácil para nós lermos, para nós vivermos, para nós alimentarmos dela. Não parem de ler esta mensagem. Não dê ouvido a quem quer que seja. Ele disse isso. Ele quis dizer isso. Não pare. Veja, não pare. Querendo dizer, não importa o que aqueles outros estão dizendo. Com certeza absoluta, Josué estava alertando os corajosos, porque nesse inteirinho os covardes já tinham ficado para trás, porque eles não atravessaram o Jordão. Os covardes não atravessaram.
Nesse inteirinho, Josué já estava mostrando para eles, aqueles que estavam seguindo, para eles, ele estava lendo a lei, exortando eles a lerem a mensagem, porque os covardes já tinham ficado. Ele queria dizer: não olha para o que eles estão falando, não olhe para os comentários, deixa eles para lá, leia as mensagens. Nós estamos numa hora tão cruel que, olha, está aparecendo mensageiros de todos os tipos. Mensageiros que eu não sei como eles acham tanta coisa para fazer. Eles tomam versículos, parágrafos da mensagem, eles tomam metade, deixa metade para trás, porque não convém, e toma aquela outra metade, e aquilo é o suficiente para enganar, mas para enganar covardes como a eles também, porque os eleitos não cairão nessa. Os eleitos não cairão. Eu não tenho medo de nenhum tipo de ismo, e creio que todo eleito não deve ter medo de nenhum ismo. Nenhum ismo pode te assustar. Se chegar perto da sua igreja, não fique assustado. O que não são eleitos vai sair, e os que são tem que ficar. Tem que fazer uma coada. O ismo não toma eleito, porque o eleito não está em bons tratos, em carinhos, em carícias, em carisma. O eleito não está nessas coisas, o eleito está na palavra. Ele vive a palavra, ele sente o poder de Deus na palavra. Você dizer, ele não sofre? Sofre. Qual eleito não sofreu? Qual santo não sofreu? Qual filho de Deus que não sofreu? Você quer ser filho de Deus sambando, bailando, dançando? Não, o filho de Deus é carregando cruz. É carregando cruz. Então veja bem, nós estamos nesta situação. Agora veja, queremos dizer, não importa o que eles digam, nós vamos parar um pouquinho e pensar em Jó. Jó, ele teve um tempo de dificuldade, e ele começou a reclamar de Deus. Por que Deus fez nascer um homem cujo caminho é escondido para ele? Ele queria dizer assim: olha, Joaquim, você nasceu, está aqui um livro com tudo que você vai passar, pode ler aqui, que está tudo aqui o que você vai passar. O Jó parece que quis dizer assim para Deus. Deus tinha que fazer ele nascer, mas tinha que mostrar tudo o que ele iria passar para ele se preparar. Presta bem atenção lá na leitura para vocês verem. Ele falou: por que Deus faz nascer um homem cujo caminho é escondido, é oculto? Que coisa ruim nós estar aqui hoje tão felizes, tão alegres, e não sabemos o que tem para nós amanhã. Está escondido o seu caminho. Você sorri hoje, amanhã você estará chorando. Você poderia dizer como Jó: por que, Deus, o Senhor não me mostra que eu não faria aquilo? Por que o Senhor não me alerta? Por que o Senhor não me deu um sonho? Por que o Senhor não me avisou? Por que o Senhor não falou que eu iria acontecer isso comigo? É escondido. Só que são dirigidos pelo Senhor. Os passos do justo são dirigidos pelo Senhor. É Ele que tem que te dirigir, não é você que tem que dirigir Ele. Você tem que ser dirigido por Ele. Aconteça o que acontecer, é Ele. E você diz: ah, mas eu fiquei abatido, abalado. Não, Deus não está importando com isso. Deus quer o seu menor estado, para Ele poder aplicar o maior dele. Ele quer o seu menor estado. Ele quer a sua fraqueza. Ele quer a sua
a sua debilidade maior, a maior debilidade do homem é quando Deus opera. Portanto, nós vamos ter tantas ainda, muitas ainda. Dá a impressão que eu sou um pregador só de, como é que chama? Coisa ruim. Pessimismo. Mas eu sou pregador desse jeito, mas tem uns que vêm aqui e anima. Bom, eu prego desse jeito, vem outro aqui e prega para vocês animar, ser forte, ser feliz, alegre. Você escuta a minha e depois escuta do outro. Vive a minha e vive a do outro também. Não é verdade? Dá a impressão que eu sou pregador só pessimista. Mas eu vejo um lado e o outro vê o outro. Se eu visse os dois, eu expressaria os dois lados. Mas cada um vê um. Então vocês notem bem que o profeta disse que o problema de Jó não estava na alma. O Jó tinha sua alma justa. Ele mostrou para o diabo que Jó era justo. E quando Deus fala que nós somos justos, Ele fala que nós somos justos na alma. Deus não conhece corpo e nem espírito nosso, Ele conhece a alma. E quando Ele falou que Jó era justo, Ele viu que Jó não vacilava na fé. A alma de Jó era justa, mas o profeta disse que o espírito dele não era justo. Parágrafo 104 da mensagem de perguntas e respostas sobre os selos, sobre o Espírito Santo. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. O profeta diz que Deus precisou arrumar uns demônios lá e colocar na vida de Jó para aperfeiçoar o espírito dele. Porque na alma ele tinha uma fé tremenda. Ele cria que Deus, que o Redentor dele vivia. Na alma dele ele era puro. Na qualidade pessoal tinha demais. Mas ele tinha medo. Ele tinha medo de perder a moral. Ele tinha medo de perder a sua honra. Ele tinha medo de perder a sua capacidade. Jó 3, versos 24, 25. E aquele medo, ele não está na alma. Esse medo, muitos crentes estão com ele aí. Medo de ser mal falado, medo de ser difamado, medo de fazer coisas erradas, medo de perder o filho, medo de perder a esposa, medo, isso é do Espírito, e Deus tem que te aperfeiçoar. Você não pode ser medroso. Você tem que entender que há um Deus no seu interior, na sua alma, que Ele é com você. Ele é com você. Ele fará. Ele está trabalhando nesse tempo. Nós entramos nesse espaço de tempo, mas nós não somos do tempo. Nós somos da eternidade. Foi nesta razão que Davi falou: a sua benignidade é melhor do que a vida. Porque a benignidade de Deus é a revelação que está na sua alma. Na sua alma, na minha alma. É a vida eterna que está dentro de nós. Ela é maior do que essa vida comum. E nós temos que sentir em nós esta segurança, esta força, e saber que Satanás é um paroleiro. Então, vocês notem que não importa o que aconteça, fica com a palavra. Aos que não são batizados, arrependei-vos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos quantos estão longe hoje. Todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 38. Salvai-vos desta geração. Acautelai-vos com isso. Tão somente ser forte, corajoso, para teres cuidado de fazer segundo
tudo a lei que meu servo Moisés ordenou dela, não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Veja, nem para os que estão no mundo, que são incrédulos, e nem para os que estão à direita, que são legalistas. Segue o centro, a verdade. Veja, para que sejas bem-sucedido, não cesses de falar deste livro, antes medite nele dia e noite. E nós, a melhor coisa que nós temos, agora nesse final de tempo, é não falar de ninguém. Às vezes você fica reclamando o que ficou para trás, e você vai cair no embaraço dele. Nós temos que ter convicção da nossa eleição. Se você está aqui, é porque você tem convicção da sua eleição. Se o outro não está, ele saiu fora, ele caiu. Se ele é um eleito, ele vai voltar quebrado. Mas se ele não for, não adianta você estar gritando não, que não vai vir não. Numa guerra, você tem que pisar em cima dos seus amigos e seguir em frente à guerra. Está morrendo, você não pode parar. Você não pode acudir. Nós estamos na fase que não podemos acudir. Se você for acudir, você morre, você perece. Não tem jeito para mudar o propósito de Deus. O propósito de Deus é aquele. Você não pode mudar ele. Se o seu filho não vai estar no rapto, ele não vai estar aqui, não adianta. Se ele vai estar no rapto, entrega nas mãos de Deus que ele estará aqui. Sucessivamente, todos os passos serão cumpridos. Deus não perdeu um degrau. Então, quanto mais medo nós temos, mais o diabo trabalha. O diabo gosta de pessoas covardes. Ele gosta de pessoas medrosas. Ele não gosta de pessoas corajosas. E não tem uma coisa para dar mais medo na gente do que a gente não ter certeza de vida eterna, não é verdade? Agora, eu creio que essa igreja, será que tem alguém aqui dentro que ainda está incerto com a vida eterna? Sem certeza? Eterna, né? Porque a vida comum é fácil, mas a vida eterna, vocês têm alguém? Não é possível. Vocês estão convictos. Então esse medo, essa dificuldade, esse problema, ela não está na alma, ela está no espírito. Você pode vencer ela. Você vence. Você vence porque o que está dentro de você é maior do que o que está no mundo. Quem está fazendo medo, assombrando, assustando é o que está no mundo. Mas quem está encorajando é o que está dentro de você. É Cristo em nós, esperança da glória. Então vocês vão notar que fiquem com a palavra. Eles saíam da batalha e Deus tinha encarregado, ou melhor, eles saíam na batalha e Deus tinha encarregado de eles sair com a arca primeiro. Eles não podiam tomar outro instrumento, não tinha que procurar outra decisão. A decisão de Israel era a arca na frente. Depois que a arca saía, aí então cantores, tocadores, instrumentos, música, regozijo. Nós não somos contra regozijo, alegria.
Nós somos felizes quando alguém está vibrando, alegrando, pulando, dançando aqui no Espírito. Tudo bem. Mas primeiro a palavra. A palavra primeiro. A palavra, ela tem que estar encarnada. E nós não temos um ministério em todo o mundo, porque agora eu posso até dizer que eu conheço quase o mundo todo, né? E de ismos, essas coiseiras que tem tudo aí, tudo essas linhas, essas alas que estão fazendo tanta boboseira, e põe lá um parágrafo só e deixa o outro, e põe outro, deixa o outro. Nós não temos no mundo inteiro. Se tiver, está encoberto. Se tiver, está encoberto. Não está na internet. Não está no mundo. Joaquinzinho também sabe disso. E muitos aí sabem, não é só eu. Não tem um ministério que tem uma linha firme na palavra como esse ministério que nós estamos. Não tem. Não tem com absoluta certeza. Não tem. Vocês podem crer que não tem. Porque este ministério, neste curso de doutrina, que nós temos uma doutrina, meu irmão. Nós temos uma doutrina. Se tem pastores que não estão entendendo doutrina, é porque eles não querem entender, ou não é dado a eles entender. Mas que nós temos uma doutrina, nós temos. Uma doutrina firme, fiel, de acordo com a mensagem, de acordo com a Bíblia. Porque a doutrina ela não pode estar de acordo com a mensagem e contradizer a Bíblia. Ela não pode estar de acordo com a Bíblia e contradizer a mensagem. E Deus deu essa revelação. A graça a este ministério que nós temos apostólico, que podemos discutir, discernir e vindicar verdadeiras doutrinas. Porque os demais que têm saído, eles não têm condições de reunir mais do que 3. Nem o quinto de Efésios não dá para fazer. Porque para ter o quinto de Efésios teria que ter ao menos 5 cabeças. Se é que é cabeça, porque não é cabeça. O quinto de Efésios é o Espírito Santo num corpo, e o profeta mostra que corpo é o apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastores. Na mensagem manifestação dos filhos dos homens, manifestação dos filhos de Deus. Bom, vocês vão notar que isto tem que deixar nós de tantas vacilações e tantos acontecimentos. Se alguém quebrou a perna, ele quebrou a perna, mas ele vai ser salvo. Ele vai no rapto. Se alguém furou o olho, ele furou o olho, mas ele vai no rapto. Porque a doutrina não vai impedir que você fure os olhos. A Bíblia diz, melhor que você arranque seus olhos fora e vá sem os olhos. Porque lá você terá olhos novos. Não é verdade? Então são coisas que parece que impedem. Tem coisinhas pequenas que impedem uma pessoa. Enquanto que Deus age de uma forma tão secreta, tão calma, tão branda. Fique com a palavra. Agora veja bem, nós estamos numa grande batalha. Uma hora desta, as aflições de Malaquias 4 surgirão. As aflições de Malaquias 4, ela não é promessa para ficar só escrito. Ela tem que acontecer. Deverá se cumprir. Estamos vivendo a era mais perigosa, como eu já disse, a era de Laodiceia. Nós estamos vivendo, esperando pela terceira dor de parto. A terceira dor de parto. A terceira dor de parto, a mulher não pode vacilar. Ela não pode preparar mais nada. Ela não tem nada que se arrumar mais. A terceira dor de parto é vir o filho. Nós já tivemos as 2 dores. A terra já teve suas 2 dores de parto. Os ímpios e os soberbos serão cinzas nesta terceira guerra.
Elias já veio, nós já estamos dando os últimos testemunhos da sua mensagem. Estamos pregando os últimos sermões. O que será que falta para nós? Israel está tomando já sua terra. Está faltando uma pontinha só. E eles não arredam. E Deus não pode deixar eles arredar. Mas nós subiremos antes. Meu Deus, o que falta para nós? Estamos esperando como uma parturiente. Esperando na hora de tristeza, porque nenhuma parturiente deve estar alegre nos seus momentos finais. Estamos nas horas de angústias. Mas vocês sabem que a angústia traz estresse. Mas a angústia também traz pensamentos para resolver problemas. Tem dois tipos de angústia. A angústia é quando você não tem condições de resolver problema nenhum, ela traz estresse. Quando você quer fazer uma coisa e não tem condições para fazer, então aquela angústia te traz desânimo e estresse. Mas quando você tem condições de resolver problema, a angústia te traz novos pensamentos. A angústia é uma operação da alma. Ela traz pensamentos novos, ela traz novo ânimo, ela traz coragem. Jesus chegou ali em Getsemane e ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim. A hora estava cruel demais, mas depois ele tinha um compromisso com Deus. Ele diz: não faça a tua, mas sim cumpre minha, não faça a minha, mas cumpre minha tua vontade. Nós temos que cumprir a vontade do nosso Pai que está no céu. Ele deu esta missão para sermos a noiva dele aqui na terra. Estamos preparados para esta hora. Aborrecidos sim, mas não derrotados. Nós não somos destruídos. E nunca seremos. Se alguém botar na sua mente que nós somos derrotados, ele está completamente enganado, porque assim também pensaram de Jesus. Pensaram que o ministério de Jesus já tinha acabado. Eles fizeram tudo o que quiseram, fizeram tanta festa contrária por causa do desânimo, porque 70 discípulos foram embora. E naquele tempo que não tinha a condição como hoje, era muita gente, 70 discípulos. Mas eles fizeram festa, se alegraram, porque o ministério deles estava maior. Mas só que o ministério de Jesus não morreu. O ministério de Jesus era pouco e ele não estava importando que ficasse menos. Ele diz: vocês querem ir também? E eles disseram: para quem iremos? Qual é a outra pessoa que tem a plenitude do Espírito como o Senhor tem? Qual é a outra igreja? Qual é outro batismo? Qual é outro pastor? Qual é outro lugar? Qual é outro lá da esquina? Qual é outro que tem a doutrina como nós temos aqui? Qual é o outro? Para quem você vai? Quem tem a mensagem melhor? Quem tem a verdade como esta? Quem é que tem? Aí nós temos que ir para lá. Se tiver uma verdade melhor que essa, nós teremos que ir para lá. Mas quem é que tem? Para quem nós vamos? Para quem dos que saiu aqui nós iremos? Vocês já olharam que estado nós estamos? Agora vocês podem dizer assim: mas por que isso? Por que isso? Porque nós temos a mesma passagem que Jesus teve, nós também temos. E teremos que passar muitas coisas. Estamos esperando esta hora final. E não só ela, mas nós gememos também. Temos a primícia, temos
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 22, 23. O mundo está percebendo. O mundo está percebendo. Porque eles caminham na evolução tão grande, mas as aflições são maiores. A evolução não tirou a aflição. Nós éramos para estar numa vida completamente um céu como prega os testemunhos de Jeová, porque a evolução foi demais. E no entanto, as aflições aumentaram. Nós temos muito mais aflição hoje do que quando nós não tínhamos evolução. O mundo está mais aflito hoje do que quando o homem precisava caminhar 30 quilômetros a pé. Devia estar aflito naquele tempo, para carregar um doente e levar 30 quilômetros a cavalo ou a carrinho. Hoje o hospital está aí, você está em apuro, em aflição, em desespero. Tivemos a primeira guerra. Ela mostrou a grande dor de parto. Ela mostrou uma das primeiras dores de parto, ou a primeira dor, vinda entre dores, porque naquele tempo trouxeram para a terra a bomba, e nós temos metralhadoras, ou tínhamos metralhadoras, e coisas venenosas, gases. E lembram, o profeta dizia: eu era pequeno, um garotinho de 7 ou 8 anos, mas eu me lembro deles falando daqueles gases que diziam, e eles disseram que queimaria toda a terra, e aquilo mataria todo mundo. Bem, isto deve ser uma separação daquilo, os ventos soprando ao redor da terra, como todos estávamos com medo daquela grande arma de gases venenosos. A terra passar por isso, teve sua primeira dor de parto. Logo tivemos a Segunda Guerra Mundial, e as suas dores foram maiores, mais terríveis que todos os tempos. A dor de parto da terra, ela quase se deteve, quase teve que se entregar, durante a época da bomba atômica. Portanto, isto destruiria uma cidade toda. Foi muito maior do que as dores da Primeira Guerra. Agora o mundo sabe que seu tempo de libertação chegou. Está às mãos. Esta é a razão porque ela está tão nervosa, perturbada como está, porque a bomba de hidrogênio e mísseis no ar que poderiam ou que poderá destruir o mundo todo. Uma nação assusta a outra, não importa quão pequena seja. Eles têm aqueles mísseis que podem dirigi-los através das estrelas e soltar em qualquer parte do mundo. Deus sempre permite a sabedoria do homem a destruir a si mesmo. Deus não destrói nada, o homem destrói a si mesmo, pela sabedoria tomada de Satanás, como diz no princípio, ao invés de tomar a palavra de Deus. Dores de parto, parágrafo 70 ao 78. Porém, olhem a interrogação em Pentecoste: que devo fazer para ser salvo? Deus mesmo, em meio de um povo misto neste mundo, Ele tem feito eventos sobrenaturais. Vocês podem notar que a incredulidade não estorva Deus. Nunca estorvou Deus trabalhar. A incredulidade, você pode ter um incrédulo perto de você, ela não estorva Deus te abençoar de forma alguma. Nunca vai acontecer. Deus mesmo, em meio de um povo misto neste mundo, tem feito eventos sobrenaturais. Nos dias de São Paulo, o primeiro mensageiro da era ouviu uma pergunta. São Paulo, ele ouviu uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Em meio de religiosos, quando ele estava preso na pior situação física. Se ele tivesse
numa igreja como nós estamos aqui, seria tão fácil alguém perguntar: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Mas um homem preso, cheio de tantas acusações, porque vocês não sabem o tanto de acusação que Paulo teve, e alguém lhe perguntar: o que devo fazer para ser salvo? Veja, por esta mesma causa nós estamos pregando. Paulo e Silas, eles não estavam perturbados ali. A convicção da alma deles era tão forte que nada abalava eles. Você olha para as arenas, que nada abalava um cristão nas arenas. Tinha que ter alguma coisa ali dentro para dar coragem. Tem que haver alguma coisa dentro de nós para dar coragem. Deus tem dado isso para nós. Nós temos tido coragem. Por isso nós não devemos pasmar, ter medo, ter aflição. Não, vai em frente, creia somente, siga em frente, passe o Jordão, espere o gigante chegar. Não fique com medo dele antes de chegar lá. O cristão tem que viver o presente, é o hoje. Portanto, se você está ouvindo a palavra e Deus está falando na sua alma, não deixe para amanhã, é hoje. Então nós notamos, já estou terminando, mas nós notamos que eles não estavam perturbados, eles estavam perseguindo, mas eles não estavam perseguindo. Eles estavam perseguidos ali, mas eles não estavam perseguindo. Você pode ser perseguido, mas você não deve perseguir ninguém. Deixe a ação de Deus trabalhar. Ele julga quem Ele quer julgar. Ele condena quem Ele quer condenar. Ele põe demônio para trabalhar em quem Ele quer pôr. Deus trabalha dessa forma. Ele age desta forma. Leia a mensagem, perguntas e respostas sobre o selo, 102, 103. Sobre o selo, sobre o Espírito Santo. Não é sobre o selo, sobre o Espírito Santo. Eles tomavam suas próprias responsabilidades. Cada crente daquele tempo tomava a sua própria responsabilidade. Ele não ficava dizendo: é porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. Não, ele tomava a sua própria responsabilidade. O cristão da mensagem tem que tomar a sua responsabilidade. Não é do pastor, não. Não é do seu vizinho, não. Não é do seu irmão, é a sua. É a sua. Deus chamou você. Ele me chamou a mim. Eu não sei se Ele te chamou, eu sei que Ele me chamou a mim. Eu tenho que tomar a minha responsabilidade. E se você acha que Ele chamou você, tome a sua. Prossiga em frente. Vai na frente. Vai adiante. Que Ele está em você. Ele está em você. Ele não está em outro lado. Deus não está em dois lugares. Ele não está em dois ministérios. Ele só tem um ministério. O Espírito Santo é um ministério e o diabo é outro. Não tem dois ministérios do Espírito Santo. A missão é uma só. É o rapto. Se nós nos dividirmos é porque nós não temos a revelação. Agora veja bem. Eles estavam ali. Eles tomaram sua própria responsabilidade. Eles estavam orando e cantando louvores a Deus, enquanto os outros presos ouviam. De repente sobreveio um grande terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. O profeta de Deus disse que o rapto será numa hora de muita agitação.
E eu não sei, mas parece que nós estamos indo para um tempo pior. Para um tempo de agitação tremenda. De homens que se diz fiéis, ficarem abalados e dizer, será que eu estou certo? Homens que clamam, gritam, choram, pulam. A aflição vai ser tanta que você vai chegar a dizer, será que nós estamos certos? Você vai dizer, é duro escutar isso. Mas eles falaram para Jesus. É difícil escutar isso. É duro ouvir um sermão desse. Mas é real. É isso mesmo. Você tem que balançar as suas naturezas humanas, diminuir elas, sentir a recompensa que Deus tem dado para a sua alma, sentir a força que você tem tido. Eles estavam presos, sabendo que morreriam, como morreram. Eles não estavam presos que alguém ia lá e pagava um pouco e tirava. Eles não estavam presos que alguém ia lá e ajustava um advogado e tirava. Eles estavam presos sabendo que a perseguição era para matá-los. Mas nem assim o abalava. A fé deles era tão grande que Deus teve que responder à fé deles. Deus foi obrigado a corresponder. Ele é obrigado a corresponder com a nossa fé. Deus é obrigado. Ele tem obrigação. Se você tem fé genuína, Ele tem que responder, porque Ele fez promessa. E a promessa do homem não se cumpre quase, mas a de Deus não pode ser negada. Ele nunca negou sua promessa. Então Ele levará nós. Ele transformará o nosso corpo. Ele mudará a nossa vida. Ele mudará nossas mentes. Ele mudará os nossos pensamentos. Ele tem que entrar totalmente em nós. Tomar controle total. A plenitude. Um dia desse poderá haver um grande estrondo. Quem sabe ninguém está esperando isso. Quem sabe os alicerces se abalam. Quem sabe a confusão aumenta demais. Quem sabe a nossa capacidade humana se acabe. Quem sabe nós vamos dizer o que vamos fazer agora. Quem sabe você vai dizer, acabou a igreja, acabou os pastores, acabou os pregadores, o que eu vou fazer agora? É nessa hora, é na pior hora do homem que Deus opera no homem. É na pior hora da igreja que Deus opera na igreja. É nas maiores dificuldades que Deus opera. E aqueles homens perguntaram, o que devemos fazer para ser salvos? Meu Deus, este povo, eles estavam ali sem saber. E ali agora veio um momento de interrogação, de o que devemos fazer? O que eu devo fazer? E ele diz, creia, e será salvo, tu e a tua casa. A tua casa também será salvo se você crer. E o profeta diz que se você crer, veja, se você crer para você e para a sua família, você salvará. Sua casa será salva. Aqui temos uma segurança muito grande. O profeta diz, parágrafo 118. Ó irmãos, se já houve um tempo quando devemos recolher nossos amados em casa, é hoje. Parágrafo 118 da mensagem, como fui com Moisés, serei contigo. Se temos
aqui no parágrafo 113 e 115, eu pulei ele, mas eu vou ler aqui, ó. Ele diz assim: aquele homem quis se matar, porém o sobrenatural havia acontecido. Ele quis saber como se salvar. Paulo diz: crê no Senhor Jesus e sereis salvo tu e a tua casa. Tens fé suficiente? Tire os embaraços, não ouça os murmúrios. Covardes não entram em pânico, ou melhor, covardes não entram em pânico. Traga todos os seus queridos para casa. Lembra de Jericó, porque tua casa, certamente tua casa será salva contigo. Por quê? Se você tiver bastante fé para te salvares, podem ter suficiente fé para salvar tua família também. Sim, tu e a tua casa. Como foi com Moisés, parágrafo 113 ao 115. Veja, então aqui temos uma segurança. No parágrafo 18, o profeta diz: ó, irmãos, se já houve um tempo quando tivemos que recolher nossos amados em casa, hoje, a família da fé. Recolha-os, porque o tempo vem quando virá uma sacudida, e unicamente nossos pais e irmãos são salvos na casa, porque o poder de Deus vai sacudir o país outra vez, o mundo outra vez, e só a família da fé vai ser salva, como foi com Moisés, parágrafo 118. Então, se o Senhor é contigo, seja corajoso, tenha bom ânimo, lute pela fé, clame, busque, Ele é o nosso ajudador. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, fomos encorajados nesta noite a continuar lutando. Aleluia. A continuar nesta jornada, lendo esta palavra, lendo esta mensagem, edificando cada dia mais. Embora pareça que tudo está pior, as coisas estão piores, o momento está ruim, mas é nesses momentos de provações, nesses momentos de tribulações, é que o nosso caráter, a nossa alma, o nosso espírito está sendo aperfeiçoado. Estamos sendo aperfeiçoados a tal ponto que o Senhor nos tirará daqui no rápido, Senhor, num desses dias. Para que iremos nós? Ó Deus, ajude-nos a permanecer cada instante, cada momento mais firme e constante nesta palavra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo. Amém, Senhor. Levante sua mão e diga: Deus abençoe o pastor Euclides Faro. Deus abençoe os nossos irmãos ali no Recanto da Fé. Não esqueça, amanhã às 8 horas da manhã, mais bênçãos com os evangelistas pregando e orando aqui pelo povo na igreja. Vire um para o outro e despeça guardando a palavra de Deus no seu coração. Diga: Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa
Senhor.